Oi gente, eu me chamo Nilza, sou aqui do canal Delícias da Preta. Atualmente vivo em Barcelona, mas eu morava no Rio de Janeiro. E agora estou fazendo receitas aqui no canal, resolvi aparecer novamente. E hoje eu vou fazer com vocês um pão de leite que fica bem fofinho, bem gostoso. Vou mostrar aqui o pão para vocês, ó. Bora fazer esse pão hoje? Vamos lá pro vídeo então. Esses aqui são os ingredientes. Aqui eu tenho 1 kg de farinha. Eu vivo aqui na Espanha, em Barcelona, e eu uso essa daqui. Foi a melhor que eu achei. E ela tem... Deixa eu segurar aqui. Ela tem 9 gramas de proteína. Então, para fazer pão, é necessário que a farinha de trigo esteja uma proteína alta, até 14%. Até 14 gramas é melhor que tem. Então aqui na Barcelona eu uso dessa marca aqui, que para mim foi a melhor que eu achei. Aqui eu tenho 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco, 60 gramas de manteiga. Gente, eu sei que tem gente que vai perguntar se pode usar margarina. Pode usar margarina, pode usar banha, pode usar óleo. Só que eu já fiz com todos eles. E para mim, o melhor resultado foi com manteiga. Manteiga mesmo, não é margarina, tá? Mas querendo, pode usar óleo, pode usar banha, pode usar óleo de coco, tá? Não tem problema. Um ovo, esse ovo ele tem 60 gramas, sem a casca. Não pode ser um ovo muito pequeno, porque senão vai interferir. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar, que deram 70 gramas de açúcar. E aqui eu tenho 400 gramas ou 400 ml de leite. Pode fazer com água? Pode. Mas eu gosto de fazer com leite. Eu acho que o resultado fica melhor. Mas pode fazer com água também. Eu vou só botar esse leite para mornar um pouquinho, porque eu tirei ele da geladeira. E aqui a gente não tem muito calor, então a massa demora um pouco para fermentar. Para quem está no Brasil, não precisa aquecer o leite, tá? A temperatura ambiente já tá bom. Então vamos começar aqui a fazer a massa do nosso pão. Aqui eu vou colocar o fermento, o açúcar, o leite, vou mexer aqui um pouco. O restante dos ingredientes a gente vai botar depois que a esponja descansar. Nunca coloque o sal aqui, tá? E aqui eu vou colocar as 2 xícaras de farinha de trigo, que deram 230 gramas. No final eu vou pesar a farinha de trigo que sobrou, e aí eu vou dizer a quantidade de farinha que eu usei para fazer essa receita.
Tem que mexer bem porque fica dando umas bolinhas. Aí mexe bem pra desmanchar tudo. Desmanchar bem as bolinhas. Pronto. Aqui eu vou cobrir com um pano de prato e vou deixar descansar por 20 minutos. Já passaram os 20 minutos. Tá aqui a esponja, ó. Já cresceu bem. E agora a gente vai pro restante dos ingredientes. Então vamos lá. Aqui eu vou acrescentar o ovo. E a farinha, um pouco de farinha. E vou mexer isso aqui. Lembrando que a farinha a gente vai botando aos poucos, que eu vou mostrar o ponto da massa. E depois, no final, eu vou pesar a farinha que sobrou. E aí eu vou dizer a quantidade que eu usei, tá? Aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que botar a mão, não tem jeito. Já começa a ficar pesado, né? Para mexer com uma espátula. Agora eu vou colocar aqui o sal. Mais um pouco de farinha. E agora não tem jeito, tem que meter a mão mesmo. Oi, soltei aqui. E a gente vai sovar essa massa muito bem sovado. Sovar por uns 15 minutos. É sovar mesmo. Quanto mais sovar, mais leve esse pão vai ficar. Agora a gente vai jogar essa massa aqui na bancada para sovar bem. Nesse momento aqui eu vou colocar a manteiga. E vamos continuar a sovar. Até incorporar toda essa manteiga aqui. E essa massa desprender da mão. Essa massa não pode ficar muito dura, tá? Ela tem que ficar uma massa mole, pegajosa, porém ela não gruda na mão. E quanto mais você sovar, mais leve vai ficar.
Ó, já sovei aqui por uns 15 minutinhos e a massa ficou bem lisinha. E assim, ó, ela tem que ficar bem molezinha mesmo, tá vendo? Não pode ficar uma massa dura, pesada. Ela tem que ficar bem molinha. Tá vendo? Ela não gruda na mão, ó, mas ela ainda está pegajosa. Agora eu vou botar aqui. Vou deixar crescer por uns 40 minutos, mais ou menos, coberta. Procura um lugarzinho da sua casa que seja mais quentinho para deixar descansar. Nossa massa eu falei 40 minutos, mas eu deixei só 30 minutos, tá? Se tiver quente aí, você não precisa nem esperar 30 minutos. 20 minutos já dá pra abrir o pão e modelar. Aqui eu vou tirar o ar da massa. Vou dividir aqui no meio. Vou fazer 2 pães. Você pode fazer do jeito que você quiser, o modelo que você quiser fazer. Aqui eu vou esticar mais fininho. Eu vou fazer uma decoração. E aí, só enrolar. Pode fazer trançado também. Pode fazer do jeito que vocês quiserem. Fica um pão muito bonito e muito fofinho também. Olha aqui, eu vou prender aqui, ó. Para ele não soltar. Empurro aqui para dentro. E aí eu forrei essa forma aqui com papel manteiga, mas vocês podem untar e com óleo e botar farinha de trigo também que dá certo, tá? Porque eu gosto de botar no papel manteiga.
Meus pães já cresceram. E agora eu vou passar aqui, pincelar o ovo. Eu gosto de botar o ovo inteiro, não gosto de botar só a gema, não. Aí eu vou pincelar aqui para poder assar. Quando vocês forem pincelar aqui por cima, cuidado para vocês não furar. Porque se vocês furarem, vocês vão ter que amassar essa massa novamente, colocar para crescer o pão. Porque o ar acaba saindo se furar. Esse pincel de silicone é mais difícil furar, mas tem gente que usa um pincel que é bem duro, tipo aqueles pincéis que usam em salão de cabeleireiro, que tem gente que usa aquele pincel na cozinha, né? Aquele pincel é danado para furar. Então, massa de pão, massa de fermento biológico, né? De fermento de pão, na hora de assar, de pincelar, tem que ter cuidado para não furar. Senão já era. Pronto. Agora eu vou levar ali para assar. Não tem como eu falar o tempo certo, porque esse ficou bem tortinho. Mas tá tudo bem. Não tem como eu falar o tempo certo, porque depende de cada forno, né? Mas assim, forno mais baixo possível. Tem fogão que tem 160 a gás. Mas a maioria é 180. Então vocês ponham na grade de cima e fiquem de olho, tá? Vou botar ali no forno. Meu forno está a 140. Meu forno é elétrico, então eu tenho que deixar a 140, porque se eu botar mais do que 140, ele queima o meu pão. Vou aqui desenformar o pão junto com vocês. Eu gosto de assar no papel manteiga, porque na hora de desenformar fica bem fácil para soltar. Ó. Fica um pão bem fofinho. Ó. Cortar aqui um pedaço. Fica bem levinho, bem fofinho mesmo. Espero que vocês gostem da receita. Salva essa receita, curta, compartilha com mais pessoas e até a próxima.